Boa noite, tudo bom com vocês? Essa luz aqui não deixa quase enxergar ninguém. Na verdade, não ia compartilhar nada com vocês, mas eu vou contar um pouquinho sobre essa coisa do NT, para que vocês saibam como está funcionando isso tudo. Um dia minha esposa chegou para mim e falou que o Espírito Santo estava falando ao coração dela para ela poder compartilhar uma palavra com vocês, as meninas mais novas, solteiras. E loucamente eu falei que vamos nessa, eu estou contigo. E, na verdade, nós tivemos a ideia de fazer uma comissão. Essa comissão tem algumas meninas que são da cobertura direto da Viviane. E lá em casa, toda semana, assim, deve ser de 15 em 15 ou toda semana, porque eu também já não sei nem mais, porque eu já perdi minha casa para elas, né? Elas se reúnem, gente, só a misericórdia. Quando vocês se juntam, rapaz, só Jesus mesmo. É um falatório, é um disse-me-disse, rapaz. Só não tem fofoca porque é irmã, entendeu? Mas, cara, tem quase. E é um trabalho árduo, viu? Porque de vez em quando eu vou lá na cozinha, passo lá, aí tá um falatório delas todas, gente, calma, não é briga não, né? Nem feira, é reunião, né? É reunião, gente. Mas eu conversando com a minha esposa outro dia, e o Espírito Santo me deu uma palavra falando sobre o noivo e a noiva. E eu me lembro que um pastor conhecido meu, ele me contou uma história. Eu queria contar essa história para vocês, mas na verdade não é uma história. É um fato real. Né? Eu estou mais ou menos vendo algumas de vocês aqui, então, se eu citar o nome de algumas aqui, não precisa me tacar o sapato, vocês estão muito bonitas, entendeu? Estão lindas. E o noivo está vindo. Calma, gente. Calma aí. Mas eu gostaria de orar. Posso orar, amados, em nome de Jesus? A oração, na verdade, é uma confissão de dependência. Vocês sabem disso? Quando você está orando, quando você vai orar, você está confessando para Deus que você depende disso. Não tem outra forma, não tem outro jeito de você viver a não ser orar e pedir a Ele uma direção. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço, Senhor Jesus, e reconheço a minha dependência de Ti. Nada que vem de mim, nada que eu sou, o que eu criei, é bom, Pai. Mas sabemos que tudo que está em mim, tudo que eu quero transmitir essa noite é a Tua palavra. Então que não seja nada além e nada aquém daquilo que o Senhor quer me usar. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma história muito engraçada, mas como eu já falei, é um fato, né? Eu já fui em muitos casamentos convidados, né? E cada casamento, um mais bonito do que o outro, e local mais bonito do que o outro. Alguns gastam muito dinheiro, outros não têm tanto dinheiro para gastar, mas mesmo assim, quando é o momento principal do casamento, é quando vem a noiva, né? E eis que vem a noiva. E um dia, eu estava parado, pensando, e eu estava fazendo menção sobre aquela história que a gente fala, casamentos de julgo desigual, né? Quando a menina casa com um rapaz que não é discípulo e quando o rapaz casa com uma menina que não é discípula. Então eu queria fazer uma ilustração. Amém, queridos? Vamos lá. Então vamos lá. Eu fui há pouco tempo agora, vimos o casamento da Bia. Né, Bia? E eu me lembro que o Juninho muito nervoso, né? A Bia também nervosa, mas o Juninho parecia que estava... Ele pegou o nervoso da Bia e ficou só para ele, entendeu? E ele chorou muito. E creio eu estava vendo também lá, participando, quando ele viu a Bia entrar, eu acho que ele nunca viu uma noiva tão bonita quanto ela. Eu também me lembro de uma vez que eu fui no casamento da Débora e do Rafinha. Rafinha está aí, né?
Tá aí, eu sei que a Rafinha tá aí. Débora também. Cara, quando eu vi a Débora entrando lá, o Rafinha, eu vi o Rafinha chorando também, gente. E a Débora estava muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Mas eu fui já em um casamento, amados, onde a menina era discípula, mas o rapaz não era discípulo. E quando eu vi a menina vindo, entrando, cara, eu vi uma menina muito linda, muito bonita mesmo, assim, né? Um vestido muito bonito, a maquiagem muito bonita. E ela veio entrando assim, o rapaz já estava esperando lá, e ela veio entrando. E logo quando eu vi isso, cara, o Espírito Santo, em um momento assim, ele me deu uma visão. E essa visão foi a seguinte, irmãs. Ela vinha entrando, todo mundo sorrindo, achando muito bonito e tal. Só que na hora que o pai dela pegava ela pela mão e entregava ao rapaz, quem estava esperando com o rapaz a noiva no altar? Eu via Satanás, gente. E eu fiquei pensando, não pode ser, cara. Não é possível. A noiva vindo com Jesus Cristo. Tá conseguindo entender comigo, irmãs? A noiva vindo com seu pai, mas o pai, na visão que eu tive, era Jesus Cristo vindo com ela, né, andando, todo mundo olhando e ele sorrindo, mas na hora de entregar a noiva, ele entregava a Satanás. E quando eu tive aquela visão assim rapidamente, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu não sabia se eu ia... Não dava tempo, né, gente, de avisar a menina. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu vou parar um casamento para avisar a menina? E eu comecei a orar por essa menina. Eu comecei a clamar e orar muito. A história é ruim porque casaram, não ficaram nem 2 anos casados. Né? E essa menina ficou bem destruída porque o sonho dela, e eu creio que é o sonho de vocês, é casar. É ter um marido. É ter um esposo que vai guardar vocês, que vai cuidar de vocês. É um namorado, né? É aquele homem que você vai sair, vai se alegrar, vai chorar também, mas a maior parte do tempo é sorrir. E essa menina, ela passou por muitas histórias ruins, porque esse cara, ele logo depois, assim, a história é que ele veio atrair ela, com outra mulher, e foi várias mulheres. E isso foi muito triste para mim, porque eu tive aquela visão naquele momento. Eu não sei se naquele momento eu poderia fazer alguma coisa para parar ou para avisar ela, mas eu falei com ela logo depois. E nem sei se, na verdade, a moça levou em consideração aquilo que eu falei, né? Mas depois a história se repetiu assim. E eu fiquei muito triste. E eu estava compartilhando isso com a Viviane. Aí Viviane, eu falei também com a Clarissa. Aí Clarissa, Allen, eu acho que essa história, essa coisa que você passou, é a história que todas as meninas vivem. Ainda que nós olhamos para os rapazes, né, que são discípulos de Jesus, ainda assim, eu, particularmente, o Allen, já falei para algumas, a escolha final é de vocês. Vocês definem a história da vida de vocês. E quando eu estava escrevendo essa palavra, logo em seguida, o Senhor me deu um tema muito interessante. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas sobre esse tema, sobre o preço das suas escolhas. E quando eu comecei a escrever, começou a linkar tudo, uma palavra com a outra. E eu falei, cara, eu não sei se eu falo do noivo, da noiva, eu não sei se eu falo do preço das suas escolhas, mas de fato tem tudo a ver. E eu queria também compartilhar uma coisa com vocês, muito interessante. Meninas, cuidado com esses sem vergonha desses caras. Entendeu? São tudo discípulo, tudo bonitinho, né? Tudo. Tem uns que tem estilo, bota chapéu, bota calça apertada, rasgada, né? Tem todo um estilo, né? Tem todo
uma parada assim muito própria, né, de cada um. Mas, amados, cuidado com as suas escolhas. Elas vão ser para sempre, para sempre. Não vai ter volta. Eu estava até outro dia escutando a Celi falando da época que ela era mais nova, né? E ela falando um pouco do Cláudio. E ela falava que o Cláudio era cocota. Não sei se era cocota. Cocota, isso. Então imagina o Cláudio, gente, sendo cocota. O que era o cocota? Cabelo desse tamanho, assim, bem cacheado, né? Aquelas calças aqui em cima. Tu imagina, né? Bem legal, cara. A Celi toda bonitona, toda produzida, né? Mas ela enxergou nele e escolheu ele. Eu estava pensando da Denise também. Quando a gente começa a ver o Franco, gente, vocês não têm a noção do Franco. Eu vi um vídeo do Franco uma vez que eu saí de férias. Ele passou um vídeo muito antigo dele, ele falando em espanhol. Cara, ele mesmo falou, gente, nem eu estou entendendo o que eu estou falando. Mas a Denise escolheu. E foi uma escolha que hoje vocês veem. Passaram por vários problemas, né, Denise? Várias coisas, né? Muitos. Mas hoje, quando vocês olham para eles, vocês falam, cara, que escolha boa. Eu me lembro de Marilda, quando eu olho Marilda, eu olho o Ideraldo, ele está aí fora, eu vi ele aí chegando. A história do Ideraldo, para quem não conhece, se vocês quiserem ouvir a história do Ideraldo, cara, é muito tremenda. Deus, assim, agindo na vida deles tremendamente. Se vocês não sabem, Ideraldo já tem uma lápide lá no Jardim da Saudade de Sulacap. Paciência. Aí, viu, gente? Paciência. Está lá pronta lá, porque Ideraldo, quando teve complicações, já deram ele como morto. Os irmãos foram lá e mandaram fazer já a lápide do cara. Ó, tá morto. Eu falei, é bom, Ideraldo, que pelo menos quando tu morrer já está pronto lá, entendeu? Não tem problema. E é uma história muito interessante de escolhas. E você vê hoje o Ideraldo assim, um milagre de Deus. Quem não sabe, já falou algumas vezes, Ideraldo passa por muitos problemas. E é um milagre de Deus. Ideraldo está andando, na verdade, é um milagre de Deus. Mas por que eu estou falando isso, amadas? São escolhas. São escolhas. Momentos difíceis, amados, vão vir em todo o tempo. Dificuldades, eu acho que quase sempre. Eu acho que quase sempre. Mas aonde está a diferença disso tudo? É você lembrar da escolha, de quando você fez lá atrás, do que o Senhor colocou no teu coração. E você voltar para ela e dizer, eu escolhi o melhor. Eu escolhi a melhor parte. E não quero qualquer coisa para mim. Eu quero o melhor para mim. Eu fico preocupado quando eu olho para vocês, as meninas, e elas sempre, assim, eu começo a ver a movimentação das meninas quando ela começa a fazer várias escolhas de carreira, escolhas profissionais, né, de carreira, e começa a fazer também as escolhas do coração, para quem olhar, para quem não olhar. E eu acabo pensando se, no meio dessas escolhas, vocês escolheram a melhor parte. Vocês escolheram o noivo. Porque eu quero voltar para aquela história que eu contei no começo. Quando você conhece o rapaz, né? Você vai lá, conhece o rapaz, você começa a fazer as escolhas do que você quer. Não, olha, eu quero um casamento no sítio tal. Eu quero um casamento no lugar tal, né? Eu quero um casamento assim, eu quero um casamento para 200 pessoas. Eu quero um casamento com mesa de chocolate, eu quero um casamento assim e tal, não sei o quê. São várias escolhas, não é verdade, que vocês fazem? Estou certo, amados? Amém? Mas eu fico pensando,
no meio dessas escolhas, quando você começou a escolher, de fato, toda essa coisa do casamento em si, a tua escolha foi baseada na palavra? A tua escolha foi baseada no Senhor? A tua escolha pegou a palavra e disse, Senhor, eu quero um marido assim, ó, discípulo. Primeiramente, né, gente? Discípulo. Eu não sei se as tuas escolhas têm baseado a palavra. Porque se você não sabe, amado, é a palavra de Deus que sustenta esse universo todo. Se não for pela palavra que você faz as suas escolhas, pode ser ela até de namoro, casamento ou profissional, se não for pela palavra, amado, você vai estar baseado na areia. Uma hora o vento vai soprar, a chuva vai cair e teu castelo vai desmoronar. Você precisa escolher todas as tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você até agora conquistou no Senhor pela palavra. Eu tenho dito para as meninas, amadas, quer ver se você está certa? Volta para a palavra. Volta para aquilo que Deus falou no princípio. Eu tenho muito receio, e nesses últimos tempos eu tenho escutado, não, é que Deus me falou isso. Aí daqui a um mês, não, é que Deus me falou aquilo. Aí passa um tempo, não, mas Deus falou isso para mim também. Eu fico pensando, gente, ou eu sou muito surdo, eu sou muito ruim mesmo, muito pereba, ou então esse Deus que fala com esse povo aí, cara, o Deus falador, que eu nunca vi, cara, tagarela esse Deus, cara. Fala demais. Sabe por quê, amados? Quando Deus se move para falar alguma coisa, e você pega a Bíblia como base de texto, vários textos que existem, Ele dá uma palavra só. E é essa palavra, amados, que vai sustentar você até que Ele mude. Se Ele não mudar, o que você faz? Volta para a palavra que Ele deu. Se Ele falou, espera no Senhor. O que eu tenho que fazer, amadas? Não, fala mais alto, só para me ouvir. Ô, glória. Agora, se ele falar, não, ó, tá perto, tô vendo um cara aí, eu acho que... Continua orando, esperando, mas tá perto, gente. Mas se não for assim, amadas, espera. Faça as escolhas baseadas na palavra. Se não for pela palavra, amadas, vocês vão bater com a cara no busnago, vocês não vão conseguir fazer nada. Lembra daquela história lá que eu contei? Eu fico pensando, eu vou pegar aqui agora, Sara Aline vai casar daqui a pouco, né? Creio eu, em nome de Jesus. Ô, glória. Você já pensou, amadas? O pai vai, cria ela com todinho, dá muito Nescau, pô, pãozinho, né? Pô, passa patê no pãozinho, geleia. Pô, chega lá no altar, dá o cara que o cara falou, cara, tu vai muito mal comer rapadura, filha. Já parou para pensar nisso, amadas? Que o teu pai e a tua mãe luta, sofre, tá ali, ó, te criando e te formando com o melhor que eles podem te dar naquele momento. E eles vão entregar vocês para um cara. Mas quem é esse cara? Não sei quem é esse cara. Eu ouvi a história do Cláudio Duarte falando que a menina, né, foi perguntar a ele se ela devia casar com o cara ou não devia casar com o cara. Vocês já ouviram essa história? Que ele pergunta lá, aí ele fala, não, minha filha, tem que casar sim, porque essa mulher tem que parar de apanhar dele, né? Você é mais nova, pode apanhar mais, né? Eu fiquei pensando, será que essas mulheres já ouviram isso mesmo, cara? Porque é verdade, amados. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, casamento. Tem um título que um pastor fala que eu gosto muito disso. Casamento. Grande é esse mistério. Cara, para descobrir e para desvendar sobre casamento, eu queria que Deus fizesse com vocês uma coisa.
eu falo para Viviane isso. Viviane, eu queria que Deus pegasse essas meninas, casassem elas 1 ano, 2 anos. Não, 2 anos. Porque no primeiro ano tudo é flores, né, gente? É comendo na casa da sogra, é comendo na casa da mãe, não faz fumaça naquela casa, porque não faz mesmo, gente. Vai visitar fulano, né? Mas, depois do primeiro ano, começa as contas a chegar. Não, já está chegando antes, mas está festa, primeiro ano ainda. Mas passou o primeiro ano, meu irmão, as contas elas vêm. Se tiver dinheiro para pagar, ainda vai controlando, né, cara? Mas faltou dinheiro, amados. Ô, Jesus, tem misericórdia. Fora que, eu tenho um irmãozinho aí, que ele estava falando para mim, Wally, eu não sei para que Deus botou TPM nas mulheres, cara. Porque aturar a mulher com TPM, o cara tem que ser macho, filho. O cara tem que ser bom. E eu também concordo. Minha mulher não está aí não, né, gente? Ô, tá sim, gente. Rapaz, eu também já falei, gente, quem inventou esse negócio de TPM, cara? Foi Deus mesmo, cara? Tem certeza? Foi, né? Senhor, obrigado, viu? Você te ama. Rapaz, tem hora que a mulher ela quer verde. Não, semana passada, gente, lá em casa foi difícil, viu? Semana passada foi difícil. Olha, semana passada tinha toda a arrumação do NT para fazer e nós recebemos 3 chilenos lá em casa. E os chilenos eles iam ficar 1 semana lá em casa. E aí tinha que sair com os chilenos, ir para vários lugares. Eles querem conhecer o Cristo, eles querem tomar banho na praia, lá um frio, gente. Aquela chuva de semana passada, eles tomaram banho 3 dias na praia. Eu e Viviane de casaco, igual o pinguim lá fora, assim, ó, e eles estão mergulhando e tal. No final de... Não, no começo a Viviane falou assim, ó, a gente leva eles e fica olhando de lá, a gente vai almoçar em tal lugar. Tá bom. Quando chegou lá na praia, um frio, gente, mas um frio. Eles tiraram a roupa, caíram na água, a Viviane olhou para minha cara. Quem teve a ideia de vir para a praia? Que não sei o quê. Ah, mas a ideia foi tua. Ela, só podia ser tua, que não sei o quê. Tá bom, amor, é verdade. Quando ela virou, eu... Mas tá bom. Irmãs, eu quero dizer para vocês, pense nessa história que eu contei para vocês. Eu não quero me delongar, não quero falar mais coisas que seja de mim. Eu queria que você levasse essa história com você. Pense você um pouco. Pare para avaliar. Você se preparando para o noivo. O noivo está chegando. E quando você olha lá para o palco, púlpito, eu não sei onde você vai casar, né? Você vê aquele noivo, né? Lindo. Ai, ele vai me guardar. E do lado dele, quem está te esperando? Mas eu queria falar de uma outra escolha, amadas, com vocês. Eu queria que vocês tivessem o cuidado, amados, de não ficar desesperada, de não ficar achando que está passando o tempo e você está ficando velha, de achar que ninguém ainda te viu, porque um te viu, amados. Antes da fundação do mundo, antes de você pensar em nascer, ele te viu. Ele te escolheu. Ele quis você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer uma. Você não pode deixar que outra pessoa toque em você que não seja aquele que te criou, aquele que te formou. Você não pode criar expectativa naquilo que você sabe que não é real. A única expectativa que você precisa criar, amados, é que venha o noivo. E ele está chegando, amado. Ele está chegando para buscar a noiva dele. Como está a noiva dele hoje? Qual é a forma que a noiva dele está esperando ele?
Existe um texto, eu vou botar aqui só um minutinho. 1 Coríntios. Esse texto é muito interessante. Olha o que diz 1 Coríntios 7,38. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Tem aqui? Bom, na minha versão está diferente, né? Olha lá, ó. É porque eu estou velho, gente. Para me enxergar lá está difícil. Bom, aqui está, ó. Assim quem casa sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz o quê, gente? Olha que loucura. Como entender isso? Como eu vou entender isso, gente? Aquele que casa faz bem. E o que não casa? Mas quem está dizendo isso, gente? Sou eu que estou dizendo? Eu nem posso falar isso porque eu já sou casado, né, gente? Aí fica até ruim para vocês. Mas se eu quero o melhor, não é que eu não me case, amadas, mas é que eu espere o tempo certo. O momento exato do noivo aparecer, dele ser o escolhido, dele ser o homem que vai cuidar de mim. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Ainda que você ache que ele vai cuidar de você, amadas, pode dar errado. Eu me lembro que quando eu estava com a Viviane, a gente já casado, eu pequei, aí tive que confessar que saí com outra mulher com ela. Aí logo depois que eu saí com outra mulher, confessei para ela, logo depois eu fui falar para ela que não queria mais ela porque eu queria ficar rico, gente. Eu cismei que ia ficar rico um dia. Eu falei, não, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Entendeu? E eu cheguei para ela e falei, ó, Viviane, eu vou embora, não tem mulher nenhuma na jogada, eu vou embora, eu vou ficar rico, eu pago aluguel, pago tudo para as crianças e vou embora. E a Viviane falou, olha, você não vai sair dessa casa. Eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor no tempo certo. Essa mulher foi muito corajosa, gente. Eu corri para o banheiro, começou a me dar uma dor no peito, comecei a chorar dentro do banheiro, mas não podia mostrar para ela, né, que estava chorando, porque eu era forte, né, gente? Pô, tá vendo? Comecei a chorar lá dentro do banheiro, saí do banheiro, enxuguei as lágrimas, e eu lá dando uma de forte. Daqui a pouco veio uma voz assim, no meu ouvido, e falou assim, ó, ou você acerta a tua vida, ou você morre hoje. E eu, não vou acertar minha vida nada. Não vou dar o braço a torcer essa mulher nada. E tá maluco, rapaz. E a dor aumentando, e a dor apertando. Só que teve uma hora que não teve mais jeito. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, Viviane, chega, não quero mais lutar contra Deus, não. Lutar contra Ele eu vou acabar morrendo. Ela, por que você está falando isso? Eu falei, ó, tá me dando uma dor no peito, e eu já fui no banheiro, me ajoelhei lá, chorei, não quis dar o braço a torcer, mas não tem outra saída. Não tem outro jeito. Eu preciso escolher a palavra que Deus me deu lá atrás. E logo depois disso, Deus nos lembrou a palavra que Ele nos deu. Que nós seríamos como árvore frutífera à beira de um rio, plantada à beira de um rio para dar fruto, sombra e descanso a muitos animais. E eu falei, Senhor, eu quero voltar então para a primeira palavra que Tu nos deu. E eu quero reafirmar a minha aliança contigo e com a minha esposa. E eu quero buscar o que o Senhor tem de melhor para mim. Isso é um pouquinho da nossa história, gente. Nós casamos bem, quando nós casamos, eu e Viviane. Já estávamos no Senhor, mas nosso casamento sempre tinha alguma coisinha que não estava bem.
E eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero viver em paz contigo. Se as coisas de fora vierem, eu quero resolver junto contigo. E nós sentamos, oramos, pedimos perdão um para o outro de muitas coisas, mas voltamos à primeira palavra que Deus nos deu. Eu não fazia menção do que hoje, amados, eu poderia estar aqui falando para vocês. Mas quando o noivo virou para mim e falou, olha, ou você me escolhe, ou você morre. Rapidinho, sabe o que eu fiz? Escolhi ele. Lógico que eu não sou trouxa, né, gente? Não sou bobo. Você tem o teu direito. O teu direito, menina, é de escolher. Mas não tenha pressa. Não saia apressada, como aquelas virgens que saíram e esqueceram de colocar na sua lamparina querosene, e depois, no desespero de vir um noivo, o que elas fizeram? Foi pedir às outras. Só que as outras falaram, cara, se eu der para você, eu vou ficar sem. E o que aconteceu? O noivo passou, amados. O noivo passou. Não tenha desespero na sua vida, não fique apressada, não fique desesperada, não fique tensa para escolher o noivo, amados. Ele já te escolheu. Ele já te escolheu. Não tenha o desespero de repente, em meio a esse desespero, fazer uma escolha errada. Porque essa escolha vai vir de você. E ele vai falar para você, cara, eu te dei todo o tempo do mundo para você esperar e escolher. Eu estava contigo. Eu sempre estive contigo. Mas você apressadamente escolheu. E agora, amados, eu não posso fazer mais nada. Eu queria que vocês pensassem e parassem para avaliar. Quando vocês forem casar, aquelas solteiras que estão aqui, quem vai esperar você no altar? É o Senhor, o noivo? Ou é quem? Eu queria que você parasse para avaliar que Ele te escolheu antes da fundação do mundo, sem pressa, sem desespero. Olha, Ele esperou todo o tempo do mundo para te amar, para querer você, para falar contigo, para conversar contigo, para dizer, ei, eu estou aqui. É só falar comigo. Ele está aqui esperando você, amado. Então, amados, que você faça as suas escolhas baseado na palavra. E eu tenho certeza absoluta que todas as suas escolhas, escolhido pela palavra, escolhido nessa palavra que sustenta esse universo, sustenta todo o nosso respirar, todo o nosso ser, o nosso fôlego de vida e tudo que nós temos, tudo isso que Ele criou foi justamente para você. Então, sem desespero, sem correria, sem pressa, com toda a calma do mundo, espere o Senhor. Porque eu quero dizer para vocês, essa noite, Ele está vindo. Essa frase é muito interessante, amado. Eis que vem o noivo. Ele vem buscar uma igreja, um corpo, uma noiva adornada, preparada. E como você está hoje? Essa noite vocês estão bonita. Mas como vocês estão durante todos os dias? Vocês têm buscado? Vocês estão se preparando para quando o noivo vier e contar contigo, e você pode dizer, eis-me aqui, eu estou aqui, ó. Pode contar comigo. Eu não gostaria, amados, de se me convidarem para o casamento, eu até vou, tá, gente? Pode me convidar, vocês aí, tá? Estou aqui. Mas eu não gostaria de chegar em um casamento e não ver o noivo. Eu não gostaria de chegar num casamento e não sentir a presença do noivo.
Porque para mim, amados, o mais importante do casamento, pode parecer loucura, não é a noiva entrando, e sim é o noivo estar ali. Ele precisa estar. Se ele não está, amada, pouco importa se o noivo é bonitinho, é roqueiro, é barbudo, é sem barba. Pouco importa. Se ele não estiver, amado, está faltando tudo. Tudo. Você não tem nada. Porque tudo que você precisa é do noivo. Eu queria deixar essa palavra com vocês, amém? Glória a Deus.